Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo, já em seus dias, identificou erros infiltrados na igreja cristã e que preparariam o caminho para o estabelecimento do papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã. E quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humildade, da simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos. A suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria e, a partir de então, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. O compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no que Paulo chama o homem do pecado, assim como a profecia predissera. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento aos seus esforços de se assentar no trono para governar a terra, de acordo com sua vontade. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus o Papa e declarado infalível. A mesma reivindicação que Satanás fez no deserto da tentação continua a ecoar por meio da Igreja de Roma. E grande é o número do que lhes rendem adoração. A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e a lei. A adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos, e dividir o 10º mandamento em 2, a fim de conservar o total de 10. A igreja também mexeu com o 4º mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado, e em seu lugar exaltaram a festa pagã, observada como o venerável dia do sol. Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado, mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade. A igreja transformou o domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram realizados, mas o dia era visto como um momento de recreação. Além disso, o verdadeiro sábado continuava a ser observado e considerado santo. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás inspirara os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando-o um fardo. Aproveitando-se da falsa luz que havia lançado sobre o 7º dia, fez as pessoas o desprezarem como uma instituição judaica, enquanto os cristãos em geral continuavam a observar o domingo como uma alegre festa. E isso os levou a fazer do sábado um dia de tristeza e melancolia, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo.
O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos por poder, reconheciam que, se tanto cristãos quanto pagãos guardassem o mesmo dia, aumentariam o seu poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos temessem a Deus, gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, eles continuaram ainda a observar o verdadeiro sábado, em obediência ao quarto mandamento da lei de Deus. Mas o arqui-enganador não havia completado ainda a sua obra. Estava determinado a exercer poder por meio de um líder que escolhera, o orgulhoso pontífice que alegava representar a Cristo. Grandes concílios foram então realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. E foi assim que a festa pagã finalmente passou a ser honrada como uma instituição divina, enquanto as pessoas começaram a considerar o sábado bíblico uma relíquia do judaísmo, pronunciando uma maldição sobre a sua observância. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador, e a fim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o sétimo dia como um dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. E a fim de realizar isso, ele direciona os seus esforços especialmente contra o único mandamento da lei, que aponta a Deus como Criador, o quarto mandamento. No VI século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. Cumpriram-se as palavras de Apocalipse 13:2. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim começaram os 1260 anos de opressão papal que as profecias de Daniel e Apocalipse haviam predito. Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão de sua integridade e aceitar as cerimônias de adoração papal, ou consumir a vida em masmorras e até mesmo sofrer a morte. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo e esconderijo na escuridão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma. E em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna, passaram a olhar para o Papa e para os sacerdotes a quem ele concedia autoridade. O Papa era o mediador terreno, ele ficava no lugar de Deus para eles. Eram poucos os crentes fiéis a Deus. Às vezes, parecia que o erro triunfaria por completo e a verdadeira religião seria banida da terra. As pessoas perderam o Evangelho de vista e passaram a carregar o fardo dos requerimentos difíceis. A Igreja os ensinava a confiar nas próprias obras para expiar os pecados. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração a relíquias, a construção de igrejas, relicários, altares, o pagamento de grandes somas para os tesouros da igreja. É isso que ela exigia,
a fim de aplacar a ira de Deus ou obter o seu favor. No século XI, o Papa Gregório VII proclamou que a Igreja nunca havia errado, nem jamais erraria de acordo com as Escrituras, mas não apresentou nenhuma prova bíblica para confirmar sua alegação. O orgulhoso pontífice também afirmou ter poder para destituir imperadores. Esse promotor da infabilidade demonstrou seu caráter tirano no tratamento que dispensou ao imperador alemão Henrique IV. Por ter ousado desconsiderar a autoridade papal, esse monarca foi excomungado da Igreja e demovido do trono. O decreto do Papa encorajava os próprios príncipes de Henrique a se rebelarem contra ele. Então o príncipe sentiu a importância de fazer as pazes com Roma e com sua esposa e um servo fiel atravessou os Alpes no meio do inverno a fim de se humilhar diante do Papa. E quando chegou ao castelo de Gregório, lá em Canossa, no norte da Itália, foi levado para um pátio externo. E lá, no frio rigoroso do inverno, com a cabeça descoberta e os pés descalços, aguardou a permissão do Papa para entrar na sua presença. Somente após 3 dias, em jejum e confissão, o Papa lhe concedeu perdão. Mesmo assim, foi somente sob a condição de que o imperador esperaria pela permissão papal antes de assumir novamente os símbolos da realeza e exercer seu poder. Gregório sentiu-se triunfante com essa vitória. Ele enaltecia a si mesmo por acabar com o orgulho dos reis. Mesmo antes da instituição do papado, os ensinos dos filósofos pagãos já exerciam influência na Igreja. Muitos ainda se apegavam às crenças da filosofia pagã e incentivavam os outros a estudá-la como forma de entender sua influência entre os pagãos. Erros graves se infiltraram na fé cristã dessa maneira. Um dos principais ensinos falsos era a crença de que somos imortais por natureza e conscientes após a morte. Essa doutrina lançou as bases para que Roma instituísse orações aos santos, a adoração da Virgem Maria, a heresia do tormento eterno, para aqueles que se recusassem a se arrepender. Essa crença se tornou parte da fé papal nos primeiros anos da Igreja. E essas duas doutrinas, a crença na imortalidade natural da alma e a santificação do domingo, o primeiro dia da semana, estão hoje sendo abraçadas por todas as igrejas, o que finalmente culminará no grande movimento ecumênico dos dias finais da história. No século XIII, a Igreja instituiu a arma mais terrível do papado, a chamada Santa Inquisição. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos controlavam a mente de homens maus. O corpo dilacerado de milhares de mártires clama a Deus por vingança desse poder apóstata. O papado havia se tornado déspota do mundo. Reis e imperadores se submetiam aos decretos do pontífice romano, honravam o clero e o sustentavam liberalmente. O historiador Willi declarou: o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Escrituras eram praticamente desconhecidas. Os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. E como foi removida a lei de Deus, o padrão da justiça, vícios eram praticados sem restrições. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade. Essas condições foram consequências do banimento da palavra de Deus. Mas quem poderia se opor a tal poder? Quem ousaria enfrentar a igreja que dominava o mundo? Você terá a resposta no próximo capítulo. Na próxima semana,
iremos ver aqueles que fizeram frente e resistência às mentiras do papado. Até lá!